Olá, seja muito bem-vindo ao Café com Bíblia, o devocional diário da Primeira IPI de Santos. É muito bom ter você por aqui. No devocional de hoje, eu gostaria de falar a respeito das nossas frustrações. É verdade, a nossa vida é repleta de coisas que não deram certo. E como lidar com aquelas circunstâncias que saíram do nosso controle, com sonhos que não se concretizaram, com planejamentos que tiveram que ser abandonados, às vezes contra a nossa vontade. Como lidar com as frustrações da vida? Para isso, eu quero convidar você para que ouçamos a declaração de um homem que de fato sofreu muito, mas aprendeu muito com o seu sofrimento. Esse homem se chama Jó, e por isso eu quero ler um verso, uma pequena porção da sua última oração, que está descrita no capítulo 42 do livro de Jó, que diz assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Jó foi um homem que aprendeu a conviver com o sofrimento. Alguém que tinha tudo do ponto de vista sociocultural, econômico, financeiro. Alguém que tinha uma grande família, sinal de bênção. Alguém que era justo e temente a Deus. Essa é a descrição que a própria Bíblia nos dá de Jó. Homem temente a Deus, justo e próspero. Mas é interessante perceber que absolutamente nenhuma destas qualificações ou nenhuma destas boas características de Jó o isentaram de passar por muitas dificuldades. Jó não perdeu apenas os seus bens. Jó não perdeu apenas, e aqui entre todas as aspas, os seus filhos. Jó não perdeu apenas a sua saúde. Jó, em algum momento da sua trajetória, dessa teodiceia que é o livro de Jó, Jó parece ter sentido no coração. E ele chega a questionar isso diante do Senhor. Até quando? Até quando, Senhor? Deus então responde Jó de maneira muito interessante. Deus diz: Jó, onde você estava quando eu formei o mundo? Em outras palavras, é como se Deus dissesse para Jó: Jó, quem você pensa que é para questionar os meus planos? Eu sei, isso parece uma mensagem dura demais, mas na verdade, apesar de dura, ou além de ser dura, ela é pedagógica, porque ela nos ajuda a entender que Deus está acima de todas as coisas. Deus está inclusive acima das nossas frustrações pessoais, de maneira que, embora muitos dos nossos planos possam se frustrar, ainda que não tenhamos poder para evitar as dificuldades da nossa vida, quando nós olhamos para o livro de Jó, nós aprendemos esta verdade importante: Deus, e só Deus, é de fato todo poderoso. Deus tem o poder de fazer o que Ele quiser, porque Ele é Deus. E Deus não é apenas poderoso, Deus é um ser perfeito e, portanto, nenhum dos planos de Deus podem ser frustrados. E veja como estas duas características que apontam para Deus, todo-poderoso e perfeito nos seus decretos, trazem conforto ao nosso coração quando temos que lidar com as nossas frustrações. Porque sabe, em última instância, ainda que a vida não corra exatamente na medida, ou ainda que as coisas não aconteçam exatamente no tempo ou como gostaríamos que acontecessem, absolutamente nada foge ao controle de Deus. Absolutamente nada pode frustrar os planos de Deus. E é muito interessante que quando nós olhamos para a Bíblia, nós conseguimos enxergar planos de Deus para nós. E entre os múltiplos planos que Deus tem para os seus filhos, existe um que é extremamente importante. Deus, Ele decidiu nos resgatar. Deus decidiu
nos reconciliar com Ele mesmo em Cristo Jesus, e Ele decidiu nos guardar até o dia final. Isso nos traz esperança não apenas para os dias difíceis que nós vivemos, mas sobretudo para aquilo que a palavra de Deus, o apóstolo Pedro vai chamar de herança imarcessível ou herança incorruptível, ou seja, algo que não deteriora, algo que não pode ser tirado de nós. Então veja, sempre que os seus planos se frustrarem, lembre-se, os planos de Deus para você nunca se frustrarão. E entre os planos que Deus tem para você, se você crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, é que você viverá eternamente na presença dele. Então, nós aprendemos a lidar com as frustrações dessa vida, nos lembrando que a nossa vida, a nossa existência não se resume a essa vida. Que Deus abençoe o seu coração. Vamos orar? Senhor Deus querido, nós te agradecemos por sua palavra, te agradecemos, ó Deus, porque ela nos afirma que o Senhor é de fato poderoso, que os seus planos não podem ser frustrados e que nós, ó Deus, fazemos parte dos teus planos, ó Deus. Nós te agradecemos por isso, por tão grande bênção que o Senhor, ó Deus, concedeu a cada um de nós. Nesse dia colocamos diante do Senhor o nosso coração, para que o Senhor, ó Deus, trate as nossas emoções e nos ajude, Deus, a aprender a lidar com as frustrações que nós enfrentamos aqui. Que, ó Deus, o conhecimento acerca dos planos do Senhor para nós, de que a nossa vida não se resume a essa experiência aqui, possa trazer, ó Deus, fé e esperança a cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Fiquem todos com Deus, tenham todos um ótimo Café com Bíblia. Tchau.